O programa Analisa de hoje discute a formação e o conhecimento dos professores de matemática. Estudantes brasileiros de 15 anos de idade avaliados pelo PISA, o Programa Internacional de Avaliação de Alunos, não conseguiram resolver questões básicas de matemática, questões muito simples. 73% registraram baixo desempenho na disciplina e o pior é que isso não é nenhuma novidade. Nós conversamos aqui no estúdio com o professor Miguel Ribeiro, da Faculdade de Educação da Unicamp, coordenador do CIESP-MAT, o Grupo de Pesquisa e Formação de Conhecimento Interpretativo Especializado do Professor de Matemática. Esse grupo existe desde 2017 e é praticamente o único no Brasil que estuda o conhecimento do professor. Eu sou Patrícia Lauretti, jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, e este programa tem direção de imagem de João Ricardo Boi. Professor, muito bem-vindo, obrigada pela sua participação aqui. Bom, eu disse ali na abertura, né, que a gente vai mal em matemática e isso não é nenhuma novidade, né? Esses resultados recentes do PISA, como que o grupo de pesquisa de vocês avalia? Ora, boa tarde, Patrícia. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite para poder estar aqui a falar desse tema tão importante que é o ensino da matemática e as dificuldades que os alunos têm a matemática, e que essas dificuldades, já vou falar um pouco sobre isso, mas essas dificuldades a pesquisa mostra que estão muito baseadas, sustentam-se nas próprias dificuldades que nós, enquanto professores, temos a matemática. Portanto, o resultado do PISA foi menos bom, não gosto de chamar mau, foi menos bom, mas eu acho que já era um pouco esperado. Eu confesso que pessoalmente estava à espera que fosse até pior, porque não só pela pandemia, mas pela falta de investimento efetivamente na formação de professores que nós temos assistido. Tem havido muito gasto de dinheiro, mas pouco investimento na formação de professores. Portanto, o que nós fazemos essencialmente é, considerando que o conhecimento do professor é, dentre os fatores que são controláveis, aquele que mais impacta nos resultados dos alunos, a nossa preocupação é que conhecimento é esse que nós, enquanto professores, necessitamos de ter para desenvolver uma prática diferente daquela que foi que nós tivemos enquanto alunos, porque uma expressão que eu costumo usar é fazer o mesmo e esperar resultados diferentes não é científico. E, portanto, se eu quero resultados melhores, eu tenho que fazer diferente daquilo que tem sido feito. Portanto, o nosso foco de preocupação é o conhecimento do professor, conhecimento matemático e conhecimento pedagógico, que vai ajudar o professor, efetivamente, a desenvolver uma prática que venha a ser pedagogicamente emocionante, portanto, em que os alunos, efetivamente, gostam de matemática, mas que seja essencialmente matematicamente inovadora, em que os alunos, efetivamente, para além de gostarem, vão entender o que estão a fazer e vão desenvolver essas formas de pensar matematicamente que os vão ajudar a entender a matemática ao longo do tempo, não compartimentada como nós próprios, qualquer um de nós, ou pelo menos a maioria de nós aprendeu. Primeiro faz isto, depois faz isto, depois faz isto, e estuda para a prova e acabou. Mas efetivamente entender as conexões entre os diferentes temas e tópicos matemáticos, de modo a fazer isso diferente, de modo a que os resultados possam depois ser diferentes. Formação do professor e conhecimento do professor são coisas diferentes. Formação para desenvolver o conhecimento. Portanto, nós podemos pensar na formação em dois contextos, tanto na formação inicial quanto na formação contínua. A formação inicial sabe-se que tem pouco impacto, efetivamente, na mudança da forma de entender o que é a prática do professor, porque são poucas horas de discussão. E no contexto brasileiro, se pensarmos na formação inicial dos pedagogos, tem muitas horas de tudo e poucas horas da prática do professor. Ou seja, tem poucas horas de matemática, poucas horas de língua portuguesa, de história e geografia, de ciências, poucas horas das áreas curriculares que os futuros professores vão ter que abordar. E se pensarmos no ensino, na licenciatura da matemática, tem muitas horas de matemática que é comum a todas as profissões que usam a matemática, e tem pouca discussão da matemática que é específica,
que é esse conhecimento especializado, que é a específica da prática profissional do professor para ensinar matemática. Isso depois tem impactos na forma como os futuros professores, quando vão para a prática, vão implementar efetivamente as suas aulas. E por isso, se nós queremos mudança, efetivamente temos que pensar no papel da formação continuada. Mas para pensar no papel da formação contínua de professores, há que pensar que nós temos que formar professores. Não tem que formar pessoas que vão usar os recursos sem saber a matemática que vão discutir, ou pessoas que vão abordar as formas de trabalho dos alunos, trabalho em grupo ou sala de aula invertida, mas que efetivamente a discussão matemática depois fica na mesma... o centro da discussão matemática é o mesmo, que é o professor dá a regra e os alunos copiam ou resolvem um conjunto de exercícios. Portanto, tem que haver uma mudança, efetivamente, na formação de professores para passar a formar professores, de modo que o próprio professor entenda o que faz e o porquê faz, para que possa depois passar aos seus alunos esse gosto e esse prazer por aprender Os matemática. professores não entendem o que eles ensinam? Tipicamente, nós sabemos fazer. Nós, enquanto professores, sabemos fazer porque foi assim que nós fomos ensinados. Mas quando nós colocamos, no contexto da formação, desenhamos formação para que a formação possibilite desenvolver o conhecimento do professor. E se nós colocamos propostas de tarefas que são diferentes de resolva, os professores têm dificuldade, efetivamente, em olhar para essas tarefas de uma forma diferente. E essas dificuldades são naturais, porque vêm de todos os contextos culturais e das experiências anteriores. E, portanto, se nós queremos que os professores não só saibam resolver, mas efetivamente entendam como as coisas estão conectadas, necessitam de formação matemática e pedagógica que permita essa discussão articulada, porque se eu não entendo, se eu não sei de onde as coisas vêm, eu não consigo explicar aos meus alunos de forma a que os alunos entendam, porque eu não consigo explicar uma coisa que eu próprio não entendo. E, portanto, essa mudança na forma de entender a prática e a formação do professor leva, ou tem que passar a levar, que a prática do professor possibilite que os alunos efetivamente possam entender, para que os resultados, não só no PISA, porque o PISA é uma prova internacional. O que é? Vamos aproveitar e explicar um pouquinho o que é o PISA. Não, porque o PISA é uma prova internacional que compara muitas vezes coisas que não são comparáveis. Porque não leva em consideração as especificidades dos países, as especificidades dos contextos, e considera que todos estão ao mesmo nível, que todos têm as mesmas oportunidades. E nós sabemos que isso não é verdade. E, portanto, é algo que é bom e que é mau. É mau porque leva a que quem é menos informado, quem não tem até pode ser bem intencionado, mas que não tem o background que a pesquisa especializada nos traz, leva a fazer comparações que nós só podemos comparar o que é comparável. E só comparar os resultados não é... Se comparar os resultados sem comparar o que tem sido feito para que esses resultados ocorram, é algo que vai enviesar as discussões. Mas também nos serve para quem desenha as políticas públicas possa, se for efetivamente beber dos resultados que a pesquisa que foca as aprendizagens dos alunos, o conhecimento do professor e o conhecimento dos alunos, se o desenho dessas políticas públicas tiver essa fonte de ideias, efetivamente pode levar a pensar o que é que se tem que fazer diferente para que os resultados dos alunos possam melhorar. E pode aproveitar o que tem sido feito noutros países, efetivamente, as mudanças que foram efetuadas há 3, 5, 7, 10 anos atrás noutros países, para que os resultados hoje sejam efetivamente bastante melhores do que eram há 10 anos atrás. Uma coisa que você disse é que no Brasil existe uma prática de que, por exemplo, eu passei pelos anos iniciais, então eu sei... aprendi ali essa matemática, né? E isso eu posso, então, saber um pouquinho mais e dar aula de matemática. Da mesma forma, passei pelo ensino médio, enfim, Fundamental 2. E isso é uma prática que ocorre no Brasil e que vai se perpetuando e que não é uma boa prática, né? Os futuros professores hoje
eu sou professor na Faculdade de Educação e dou disciplinas tanto na licenciatura para Pedagogia como na licenciatura para Matemática. Pensamos no caso dos futuros professores da Pedagogia, que vão ser professores de Educação Infantil e dos anos iniciais. Quem são, e na Unicamp é presencial. Portanto, no resto do ano, 99%, 98% da formação no Brasil é online. E, portanto, que é toda uma outra questão, discussão, outro problema, né? Portanto, mas, tipicamente, quem são os futuros professores? São alunos que fizeram toda a sua formação, que uma pequena porcentagem gosta de matemática, portanto, fizeram formação e foram para a pedagogia porque gostam de crianças, mas que não gostam de matemática. E muitos dizem explicitamente que eu só quero ser professor de educação infantil. Como se na educação infantil não houvesse essa matemática. Não precisasse se aprofundar. Como se fosse brincar com as crianças. Eu costumo dizer que para brincar com as crianças eu não preciso de formação de professores. Eu sei que é um pouco drástico, mas eu só preciso de cuidadores. Se for para cuidar, eu preciso de cuidadores. Não é preciso um investimento na formação de professores. Enquanto se nós entendermos que é na educação infantil, e por isso a educação infantil é obrigatória, é na educação infantil que têm que ser começadas as discussões intencionais da matemática que vai sustentar depois o entendimento formal nos anos iniciais e por aí adiante. Tanto que uma das discussões que nós fazemos é brincar com a intencionalidade matemática na educação infantil. E que podia ser brincar com a intencionalidade de ciências, ou de história, ou de geografia, que é, por um lado, aproveitar o que as crianças já fazem, para o professor ter um conhecimento que lhe permita fazer boas perguntas, porque já sabe, o professor já conhece o que é que vai ser discutido depois nos anos iniciais, ou, portanto, por um lado é aproveitar esse brincar livre das crianças, mas também propor brincadeiras intencionais para desenvolver algumas das ideias centrais que as crianças necessitam de ir desenvolvendo para depois, quando chegarem aos anos iniciais, não terem dificuldade na contagem, nas operações, nas frações, que é um dos grandes problemas dos alunos em todos os lugares. E, portanto, os nossos futuros professores, tipicamente, são os que não gostam de crianças e não gostam de matemática. Mas os futuros professores são os professores que estão atualmente na prática. E, portanto, daí a importância, depois da formação contínua, que possa desenvolver esse conhecimento especializado, para que o professor possa, ele próprio, como comentei há pouco, gostar dessa matemática, para desenvolver essas práticas emocionantes, porque ele próprio gosta. E só gosta se entende. Acho que estamos todos de acordo que se eu não entendo uma coisa, eu não vou gostar dessa coisa. E para que estas discussões, para além dos alunos e das crianças gostarem, porque os alunos e as crianças hoje gostam. Eu gostei muito da aula de matemática, mas quando nós perguntamos o que é que aprenderam a jogar, aprenderam a brincar com o recurso. Perguntamos, e de matemática, o que é que aprenderam? Não conseguem verbalizar, não conseguem dizer. Portanto, isso vale para as crianças de educação infantil e dos anos iniciais. Porque o que é o principal no aprendizado da matemática? É entender que a matemática é uma linguagem. O principal do aprendizado da matemática tem que ser a matemática. Não pode ser o brincar, não pode ser o recurso. Portanto, se nós pensarmos, eu quero aprender inglês. Será que se eu numa aula de inglês der aos meus alunos um conjunto de recursos para eles brincarem, eles vão aprender inglês ou vão aprender os recursos? Eu chutaria porque a pesquisa mostra que eles vão aprender os recursos. Vão aprender a manusear os recursos. Não necessariamente vão aprender o inglês. Portanto, e na matemática passa-se o mesmo. Portanto, se eu entender qual é a estrutura da matemática, e a estrutura da matemática é diferente da estrutura do inglês, é diferente da estrutura do português, mas é uma estrutura que permite, que se eu entender a estrutura, vai permitir navegar pelos mares do entendimento, de modo a efetivamente desenvolver uma forma de pensar matematicamente. E se eu consigo desenvolver uma forma de pensar matematicamente, não vai acontecer o problema de mudam os números ou mudam as letras e os alunos já não sabem resolver. Porque se mudarem os números, se eu entender a estrutura, eu consigo pensar de que forma é que essas mudanças, ou o que se mantém e o que altera, vai impactar depois nos resultados que eu vou obter. Portanto, a grande essência e não é só na matemática, para a vida,
uma das grandes dificuldades, e nós temos visto recentemente, uma das grandes dificuldades na formação cidadã é a questão do pensar. De ser um indivíduo que efetivamente consegue pensar por si mesmo. E se eu conseguir, e a matemática é esse o meu papel essencial, que é pensar matematicamente, porque se eu penso matematicamente, eu vou conseguir entender a estrutura, e não só a estrutura matemática, mas a estrutura do contexto em que vivemos. Portanto, na essência acaba por ser uma linguagem, efetivamente, mas não é, há muita discussão da linguagem matemática, das diferentes linguagens matemáticas. Acho que o foco tem que ser entender a estrutura da linguagem para que nós possamos falar matematicamente. E isso é o difícil. Não tanto a questão pegando no exemplo do inglês, não tanto a questão da conjugação verbal, da conjugação dos verbos, da estrutura correta, mas no início, o primeiro momento é que nós nos consigamos comunicar. E depois logo vamos refinando esse entendimento da língua. Então, na matemática é o mesmo. Temos que nos conseguir comunicar. O aluno tem que conseguir comunicar com o professor e o professor com o aluno. E depois logo se vai refinando essa comunicação. Ou seja, esse problema que você relatou dos anos iniciais é gravíssimo, porque é justamente aí, né, nesses anos iniciais, onde estão os professores que você colocou que muitas vezes não gostam da matemática, é que está o problema, quer dizer, é o início dessa jornada, né? Eu comecei pelos anos iniciais, mas podia ter começado no outro extremo dos anos finais, ou do ensino médio. Há muita gente apresenta o argumento de que os professores dos anos iniciais não sabem matemática. E eu disse aqui que normalmente quem vai para os anos iniciais é porque não gosta de matemática. Mas se nós formos para o outro extremo, quem está nos anos finais ou do ensino médio, que fez licenciatura em matemática, sabe matemática, mas não tem um conhecimento que vá além desse saber fazer. E, portanto, qualquer um dos dois extremos, o problema existe. São problemas diferentes. Mas se nós queremos melhorar os resultados dos alunos como consequência da melhoria das aprendizagens, nós temos que atacar o problema nos dois extremos. Por isso nós vamos para quem fez a licenciatura, ou quem faz a licenciatura, que é o meu caso. Eu fiz a licenciatura e eu estou aqui hoje na Unicamp a trabalhar na área da formação de professores, porque eu trabalhei num programa de formação contínua em Portugal em 2005, que começou em 2005, um programa nacional de formação de professores, e eu ia às escolas, já com parte do trabalho que fazia na universidade, eu ia às escolas e, apesar de estar a fazer mestrado em matemática, estar a terminar um mestrado, já ir fazer o doutorado em matemática, eu não entendia o que as crianças de educação infantil queriam dizer. E não era um problema de falta de conhecimento matemático. Era um problema de conseguir colocar-me no lugar, que hoje nós chamamos de conhecimento interpretativo, portanto, de conseguir-me colocar-me no lugar do outro, para eu entender o ponto de vista do outro, o conhecimento que o outro tem, para eu dar significado à matemática que estava ali. E também não é... Portanto, voltei para os anos iniciais, já vou para os anos finais. E também nos anos iniciais e na educação infantil também não é baixar ao nível do aluno, porque se eu baixo ao nível do aluno, normalmente é entendido como vou simplificar. E eu só posso simplificar a linguagem. A matemática tem que ser a mesma. Porque o que é um triângulo nos anos iniciais tem que ser um triângulo na educação infantil e tem que ser um triângulo no ensino médio. Voltando para o ensino médio. Portanto, nós, como professores do ensino médio, terminamos a licenciatura e achamos que sabemos muito a matemática. Porque nós sabemos fazer aquelas coisas todas das disciplinas da matemática que todos nós temos e que são as mesmas em todo o mundo. Mas nós não temos um conhecimento, efetivamente, que nos permita olhar para os conteúdos que temos que discutir com os alunos e atribuir significado a esses conteúdos. Falta uma discussão matemática que articule essa matemática avançada com a prática do professor. Há quem discuta, há quem defenda que na formação de professores não é preciso essa matemática avançada. Basta discutir a matemática que os professores vão ensinar. Eu pessoalmente acho que não. Acho que é preciso efetivamente essa matemática avançada porque nos ajuda a entender a estrutura da matemática. Mas é necessário uma mudança de foco de
a formação matemática do professor tem que ser diferente da formação matemática do engenheiro, tem que ser diferente da formação matemática de um economista. E se nós vamos aqui na Unicamp, o IMEC presta serviço para as diferentes disciplinas, as diferentes áreas que têm a matemática. A discussão não pode ser a mesma. Enquanto isso não mudar na formação inicial, e peguei o exemplo aqui da Unicamp porque é o que está próximo, mas em quase todas as outras universidades no contexto brasileiro é assim. Se nós efetivamente não considerarmos que ser professor é uma profissão que necessita de uma formação específica e, portanto, a álgebra para o professor é diferente da álgebra para o engenheiro. A análise para o professor é diferente da análise para o engenheiro, que são práticas profissionais diferentes, as coisas não vão mudar. Parece que a gente está tão atrasado nessa discussão. Quer dizer, você estava dizendo que essa discussão da especificidade, né, do conhecimento do professor, que é uma coisa que vocês fazem nesse grupo de pesquisa, já é uma discussão que houve em outros países há muito tempo e agora ela está sendo feita no Brasil? Quer dizer, existe repercussão dessas discussões? Essas discussões elas estão sendo feitas ou ainda muito pouco dentro da academia, dentro da universidade? Tem havido aqui no contexto brasileiro, há muita pesquisa que tem sido desenvolvida e a Unicamp é conhecida a nível nacional pela qualidade da pesquisa que faz, mas há muita pesquisa que é desenvolvida no âmbito da educação. E educação é uma coisa e formação de professores é outra. E aqui, no contexto brasileiro, o que eu sinto é que se considera que as duas coisas são a mesma. E, portanto, por isso o argumento sempre que eu uso de temos que fazer formação de professores para passar a formar professores, para nos atentarmos a essas especificidades da prática profissional do professor. Nós trabalhamos o conhecimento especializado do professor e o conhecimento interpretativo do professor, que são duas ideias diferentes, mas complementares. Portanto, que quando nós pensamos no conhecimento interpretativo do professor, é essa ideia que veio da minha experiência, como eu comentei há pouco, da minha experiência de não entender o que o outro dizia, e que é uma abordagem que não é só para a matemática. Se eu conseguir que na formação dos alunos eles se passem a colocar no lugar do outro, nós efetivamente estamos a fazer uma formação pessoal, social e humana que vai efetivamente impactar na qualidade de vida de todos nós. E se eu, professor, me conseguir colocar no lugar do outro em termos matemáticos, eu vou conseguir ter como ponto de partida o que o aluno conhece e como conhece, e para que efetivamente todos tenham o direito de chegar ao nível mais elevado de conhecimento, independentemente do lugar de partida do conhecimento que têm. Quando focamos no conhecimento especializado, encaramos de forma articulada tanto o conhecimento matemático quanto o conhecimento pedagógico, que é uma coisa bastante diferente do que é comum aqui na formação no contexto brasileiro. Aqui nas formações mais de larga escala, que são feitas essencialmente por ONGs ou empresas privadas, portanto, essa também é uma crítica que eu faço bastante, que o poder público não olha para as universidades públicas como uma fonte de informação para as políticas públicas. Acaba por privilegiar outras entidades que não as entidades públicas. Portanto, dessa discussão que nós fazemos de articular o conhecimento matemático e o conhecimento pedagógico assume uma perspectiva bastante diferente do que tem sido feito, porque nós consideramos que, ao contrário do usual, conhecimento pedagógico não se ensina. Porque se eu ensino conhecimento pedagógico, eu estou a ensinar algo que os professores não vão ensinar aos alunos. Os professores são professores de matemática. Eu faço a discussão no conhecimento especializado, matemático especializado do professor, e o conhecimento pedagógico vai ser vivenciado no contexto da formação. Eu não vou ensinar o professor a usar determinado recurso. O professor vai usar determinado recurso para discutir a matemática que os seus alunos têm o direito de entender, para que o próprio professor possa entender como a potencialidade ou a limitação desse recurso ou dos exemplos que fornece ou do tipo de discussão que vai fazer. Essa discussão é bastante recente, desde começou em 2008, com o trabalho de um grupo dos Estados Unidos, da Deborah Ball,
A conceitualização que nós consideramos é de 2013, 2014 e a referência mais forte é de 2018, que eu tive a sorte, ou o azar, ou o percurso de vida de fazer parte do grupo que efetivamente apresentou essa conceitualização, mas já em 2004, 2005, portanto, não tem que ser com essa conceitualização. É uma mudança da forma de entender o que é formar professores e o que é a prática do professor. Porque eu comentei há pouco, em 2004, 2005, eu trabalhava numa universidade pública em Portugal e houve um programa de formação contínua e a partir daí os resultados do PISA efetivamente mudaram, porque mudou a formação contínua e mudou a formação inicial, simultaneamente. Na formação contínua nós tínhamos o desenho de tarefas para a sala de aula, a implementação das tarefas e a discussão matemática das tarefas, com outra conceitualização teórica, mas era a última que se conhecia. E na formação inicial mudou o facto de as 3.600 horas que os futuros professores tinham foram divididas igualmente pelas áreas de conhecimento. Portanto, 360 horas para matemática, 360 horas para língua portuguesa, 360 horas para ciências da natureza. Deixou de ser a prevalência do geral e passou a ser igualitário toda a formação de professor, porque o professor, quando vai para a sala de aula, é professor dessas áreas de conhecimento, não é professor de recursos nem de abordagens pedagógicas gerais. Professor, o PISA revela uma desigualdade entre o ensino público e o ensino privado no Brasil, né? Os alunos das redes privadas de ensino, que são 13,3% dos alunos avaliados, eles ficaram com uma média global de 456 pontos, que é próximo à nota de corte norte-americana, enquanto os alunos das redes estaduais, que são 2/3 dos estudantes, eles têm nota entre 360 pontos. Isso revela que são dois Brasis? Bom, o Brasil, como um país continental, já só olhando são diversos, para os alunos do público, são bastante diversos, até pelas políticas públicas que os diferentes estados têm implementado. Mas há claramente uma diferença entre a escola pública e a escola privada no contexto brasileiro. Eu costumo dizer que essa diferença essencialmente não é na questão da formação dos professores, nem é na questão da prática do professor. Independentemente se usam material de determinada empresa ou não, portanto, a diferença é essencialmente em termos do acompanhamento. Porque na escola pública, na escola privada não faltam professores. Os alunos não estão uma semana sem professores. Na escola pública, aqui em Campinas há vários casos e só ficando aqui na cidade de Campinas há vários casos de turmas que têm 1, 2, 3 semanas sem professor e obviamente que isso vai impactar nas discussões. Os alunos da escola privada, o professor tem que garantir que cobre toda a matéria. Na escola pública, os alunos aqui, agora a semana passada, os alunos do primeiro ano, tiveram prova que vai contar depois para o acesso ao ensino superior e há muitas escolas em que a matemática os professores não cobriram a matéria que tinha que cobrir. Claro que eu estou a falar aqui em cobrir a matéria como se tivesse que correr para dar a matéria toda, porque esse é o contexto que nós temos, não é o que eu defendo, mas é o contexto que nós temos, que o professor tem que cobrir toda a matéria. Portanto, e outra questão é a questão social, obviamente, porque a diferença entre 360 pontos dos 2/3 dos alunos da escola pública aos 456 da escola privada também vem das experiências sociais que os alunos têm. Portanto, o que nós temos que pensar também, claro que a formação do professor importa muito, a prática matemática do professor importa muito, mas também temos que pensar no tipo de oportunidades que nós damos aos nossos alunos da escola pública, porque o ponto de partida são muito diferentes. Mas nós temos que garantir que todos chegam no mesmo lugar. Que os 456 pontos não é uma boa pontuação. Quem acha que os alunos da escola privada estão melhores, estão melhores, mas não estão bem. Essa média norte-americana aqui também não é muito boa, então. Também não é muito boa. Portanto, o que nós temos que pensar é
o que é que nós temos que fazer para que todos os alunos melhorem a sua aprendizagem em matemática. Porque muito se fala de, temos que melhorar a escola pública. Mas isso é discriminar. Porque se eu digo que tenho que melhorar a escola pública, não estou preocupado com os outros. Eu digo que temos que melhorar a aprendizagem da matemática de todos. Porque todos têm o direito de aprender mais e melhor matemática. Porque se nós focarmos só numa dimensão, os da escola privada, nós vemos agora no exemplo, no contexto do novo ensino médio, os da escola privada fazem o que se faz na escola pública, mas depois complementam com aulas de matemática, com aulas de filosofia, com aulas de todas as outras coisas que foram retiradas aos alunos da escola pública. E, portanto, é esse acompanhamento que faz a diferença entre o aluno da pública e o aluno da privada. Então, professor, para finalizar, e assim de uma forma bem objetiva, quais são as políticas que têm que ser implementadas, o que precisa ser feito para que o Brasil melhore essas posições no PISA e, principalmente, que melhore o aprendizado da matemática? Bom, dizer quais são as políticas é sempre difícil, porque tem que ser um conjunto de abordagens. As ações, né? Tem que ser um conjunto de abordagens, porque só uma coisa isolada não funciona. Mas há elementos que a pesquisa nos mostra, e pesquisa que está preocupada com as aprendizagens dos alunos, com os resultados dos alunos, com a prática matemática do professor, com o conhecimento do professor. Portanto, há pesquisas que nos mostram efetivamente que há elementos que são centrais de serem discutidos na formação de professores para que os professores possam transformar a sua prática. E que essa transformação da prática vai ajudar os alunos a entender, porque, como eu disse há pouco, várias vezes até, os alunos vão entender porque o professor vai passar a entender. Portanto, se eu pensar num conjunto de políticas públicas, da necessidade de mudar as políticas públicas ou de implementar algumas políticas públicas para a formação de professores. É muito mais fácil, atualmente, mudar a formação contínua do que a formação inicial. Por conjunto de motivos históricos. Portanto, para a formação contínua de professores, é importante, é fundamental considerar os professores que fazem pedagogia que a educação infantil e anos iniciais têm que ter uma formação específica de matemática, que não podem ser formações gerais, generalistas, de recursos, de abordagens pedagógicas, de tecnologia, sem essa discussão matemática. Tem que haver uma política pública de transição entre a educação infantil e os anos iniciais. Porque o brincar na educação infantil, se não houver um brincar com intencionalidade matemática na educação infantil, os alunos, quando chegam aos anos iniciais, o choque é demasiado grande, porque é outra realidade. E, portanto, tem que haver essa preocupação para que a transição desses contextos não mude as realidades dos alunos. E o mesmo depois do 5º para o 6º ano, acontece a mesma discussão. E para os anos finais e ensino médio, pensando na formação contínua também, é importante que os professores tenham experiências de preparar tarefas para a sala de aula, discutir a matemática que os alunos têm o direito de entender, e fazer discussões de implementar as tarefas na sala de aula e trazer para a formação, efetivamente, para haver essa retroalimentação, para que o feedback que os professores recebem e que vão dar aos seus alunos seja um feedback construtivo, que não é a coisa de avaliar, está certo ou está errado, mas efetivamente ajudar a desenvolver no professor o conhecimento que lhe permite ajudar o aluno a entender a matemática. Portanto, pensando num leque de políticas públicas, se eu pudesse escolher, eu focaria a atenção, efetivamente, no conhecimento do professor, na prática do professor, e efetuando avaliações desse conhecimento do professor, mas não avaliações típicas do que é mais usual. Então, avaliação de como o conhecimento vai evoluindo e vai sendo alterado pelo impacto da formação. Porque se nós pensamos em política pública, tem que haver avaliação. Como é que nós mudamos a prática do professor? Tem que avaliar. Claro que é difícil no contexto brasileiro, porque são um país continental com muitas realidades.
Mas ainda bem que fizeste essa pergunta, porque é uma proposta que nós estamos a preparar neste momento para ver se efetivamente o Ministério aceita, encampa a formação dos professores dos anos finais e do ensino médio com essa visão especializada, incluindo todos os Estados, incluindo professores de todos os Estados, de modo a que efetivamente possamos fazer uma avaliação depois de se essa formação, como é que essa formação vai impactar a nível global, porque já temos pesquisa que mostra que impacta, mas não há essa perspectiva de larga escala, que é difícil efetivamente no âmbito da educação garantir que o que funciona em 3, 4, 5, 10 escolas vai funcionar com as 500 mil professores que nós temos no Brasil. E uma coisa que a gente não falou, mas que também a gente não pode deixar de dizer, é a questão de ser mais atrativa a licenciatura também, né? De, assim, o ensino de todas as disciplinas ser professor, que seja uma profissão mais atrativa, né? Que esse é um problema recorrente, porque quando falamos em atratividade pode ser visto de diferentes formas. Pode ser visto atratividade económica, pode ser visto atratividade em termos do reconhecimento da população, porque se nós formos para a Suécia, eu tenho vários projetos com colegas da Suécia, se nós formos para a Suécia, o salário do professor não é muito diferente do salário do médico. Mas não ganham tanto quanto ganha o médico aqui no Brasil. Mas o reconhecimento do professor é maior que o reconhecimento do médico, a nível da sociedade. Porque, e portanto, é essa valorização que nós também temos que procurar. Mas, para nós podermos ter essa valorização, nós próprios professores temos que nos entender como profissionais que efetivamente somos especializados para a atividade que desenvolvemos. E isso leva-nos também, mais uma vez, à necessidade da formação ser especializada. Não é, se for só a valorização económica, não vai ajudar um pouquinho, mas em larga escala não vai ajudar muito, porque há vários exemplos de prefeituras que têm que os professores têm um salário muito alto, comparativamente, não muito alto no geral, mas comparativamente aos demais, e os resultados dos alunos não acompanham essa valorização salarial. Portanto, acho que é mais... Claro que o salário é importante, porque todos nós temos contas para pagar. Sim. E num primeiro momento pode ser um atrativo para termos mais alunos do ensino médio a quererem ser professores, mas é também uma formação. Só isso não chega. Tem que ser uma formação também mais da sociedade, da valorização do papel do professor, para que mais gente queira ser professor. Tá bom. Bom, eu agradeço muito a participação do professor Miguel Ribeiro, da Faculdade de Educação da Unicamp. Professor coordenador do CIESP-MAT, é o Grupo de Pesquisa e Formação de Conhecimento Interpretativo Especializado do Professor de Matemática. Professor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos aqui, por essa conversa. Obrigado e estou à disposição para qualquer outra pergunta, qualquer contacto que queiram fazer. Tá bom. Obrigado. Obrigada. E obrigada a você também que nos assistiu, que nos acompanha. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal TV Unicamp e nos acompanhar também nas redes sociais Unicamp Oficial e nos portais unicamp.br e também o portal da SEC, Secretaria Executiva de Comunicação. A gente se vê no próximo programa. Obrigada. Tchau.